Aleluia. Podem permanecer. Deus quer nos dar uma oportunidade. Pode sentar. Você é bem preciso. Deus tem nos chamado a uma grande oportunidade. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus tem te chamado para uma grande oportunidade. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos fala a respeito de um envio. Quero ler esse texto com você. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: o Pai seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, em que ele estiver, porque digno é o trabalhador de seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos, que nela houver, anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. No versículo 17: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Atos 1:8 também diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E ainda em Mateus 28 vai dizer assim: Mateus 28, versículo 20, a parte B, diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. 3 textos que nos evidenciam o tempo da oportunidade. A gente tem aprendido que tudo que nós recebemos de Deus não é para ficar em nós mesmos, mas é para ser compartilhado com outras pessoas. Aquilo que Deus fez na minha vida, Ele quer fazer na vida de outras pessoas. Portanto, é muito comum que aquilo que Deus livrou você de um cativeiro, Ele use também você para ser um instrumento de libertação a outros que estão no mesmo cativeiro que um dia você esteve. Tudo que Deus te dá, toda a bênção de Deus que Deus te dá, Ele espera que você seja aquele que vá compartilhar essa bênção com os outros. Esse é o princípio que move o céu. Melhor é dar do que receber. Então, para a gente entender aonde que reside o nosso sucesso ou a nossa alegria, é só olhar para nós e vermos se nós estamos compartilhando daquilo que recebemos. Uma outra informação interessante: Jesus, ele teve 3 anos de ministério na terra, e nesses 3 anos ele separou para ele discípulos. Ele fez discípulos, e todos esses discípulos eram recém-convertidos ao cristianismo. Ser testemunha não quer dizer que eu preciso estar há muito tempo dentro de uma igreja para depois falar do amor de Jesus. Ser testemunha significa: recebi agora eu começo a testemunhar. Ser testemunha também não quer dizer que você precisa, para antes de testemunhar, saber da Bíblia, do Gênesis
ao Apocalipse. Veja, Satanás ele conhece as Escrituras melhor do que nós mesmos, mas ele não é uma testemunha do Evangelho. Então a testemunha, ela é uma pessoa apaixonada, é uma pessoa que fala com paixão de algo, é uma pessoa que transmite paixão com algo, é uma pessoa que tem fogo nos olhos, que tem brilho nos olhos, porque ele acabou de receber uma grande bênção sobre a vida dele. Muitos de nós recebemos muitas bênçãos agora no Impacto Vida. Nossos olhos estão brilhando, nós estamos cantando, nós estamos se divertindo nessa nova vida que Cristo nos deu. E nós já estamos até testemunhando. Olha que legal, né? Emily, né? Não, me diga o seu nome. Rafaela, que está um pouquinho rouca ainda, né, Rafaela? A Rafaela, nós postamos um vídeo dela, ela estava com glaucoma, não é isso? Não, é que ela é a Emily, é verdade. É que a Emily parece com a Rafaela. A Emily está aqui? Cadê a Emily? Ah, ela está em Volta Redonda, tá ok. Então, desculpa, tá, Rafaela? Mas eu acho que você se parece com a Emily. Amém. Nós recebemos um vídeo da Emily, eu não sabia que ela mora em Volta Redonda, mas ela compartilhando com a gente que dias antes ela estava sendo diagnosticada com glaucoma. E lá no Impacto ela recebeu uma palavra de Deus muito específica a respeito de uma cura do seu glaucoma. E quando foi na segunda-feira, ela diz no testemunho dela, depois a gente compartilha se vocês quiserem com vocês, ela diz no testemunho dela que ela ficou desde 9 horas da manhã até 3 horas da tarde fazendo vários exames e chegaram à constatação que ela não tem glaucoma. Eu não sabia. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu não sabia disso, mas eu sou bem ignorante a respeito de algumas doenças, mas ela diz no vídeo que o glaucoma pode levar a pessoa a perder a vista e que o glaucoma não tem cura, quer dizer, não tinha, né? Então, veja só que coisa interessante, alguém vai em determinado lugar, recebe o toque de Deus e ela já começou a testemunhar, ela já começou a falar das grandes coisas que Deus fez e está fazendo na vida dela. Eu me lembro de um momento específico no nosso Impacto, algumas pessoas que também foram curadas de dores no joelho, dores nos ombros, dores no peito, né? Tem alguém aqui que foi curado lá, que está aqui hoje, mas eu me lembro que foram várias pessoas que receberam a graça de Deus e foram curados e restaurados. Pessoas que, o loirão, né? Foi no ombro, não foi? Sim, eu lembro, isso, eu estou lembrando de você. Você chegou com uma dor no seu ombro, tinha dificuldade de movimentar, não é isso? O ombro, e ela oramos e de repente o ombro dela está bem. Está bem? Está legal? Está bem? Desde que então na célula Deus te curou de uma gastrite. Olha que coisa linda. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. O Fizinho, esses dias eu estava no sítio com ele, conversando, e ele me contou uma bênção que ele também recebeu. Lembra, Fizinho? Era problema na coluna. Foi isso? Um problema na coluna, e na oportunidade estava o Pedro, o filho do bispo Mano, não é isso? Ele estava ministrando, e ele orou sobre a vida do Fizinho. O Vizinho está com uma coluna hoje de garoto de 10 anos, é isso, Vizinho? Então, foi embora a dor, não tem mais nenhum problema para poder agachar. Essas são algumas das muitas coisas que Deus tem feito no nosso meio. A Tamires está contando também, né, Tamires? Tamires compartilhou com a gente que o pai dela tinha um descolamento da retina e não enxergava de um olho mais. O pai dela mora no Rio. Tem também? Sandra. Olha aí, 1 ano sem sair o diploma. Ontem você recebeu uma ligação e já vai, 9 horas da noite, já vai receber o diploma. Olha como Deus ele é tremendo. Mas, completando do pai da Tamires, ele fala 4 anos sem enxergar de um olho, descolamento da retina. Aí ela veio falando comigo que nós tivemos aqui, né, um momento de oração, um mover, e Deus tinha falado conosco, a Laísa falou através da Laísa que ele estaria curando alguém com problema das vistas, não é isso, Tamires? E a Tamires ligou para o pai lá no Rio. Veja que coisa interessante, coisa louca. O pai não estava aqui.
mas ela ligou para o pai e falou assim: eu recebi uma palavra de cura para o senhor. Passou alguns dias desse, o pai liga para Tamires, dias recentes agora, né, Tamires? E fala que ele está o quê? Curado. Está enxergando tudo. Então veja, o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, Ele é o mesmo Deus de amanhã. Se tem uma coisa que Deus Ele é bondade e misericórdia. Esse Deus, Ele quer manifestar bondade e misericórdia a todas as pessoas. E é tão interessante a gente perceber isso, porque Deus, Ele nos deu um grande privilégio de sermos os anunciadores dessa bondade e dessa misericórdia que nós recebemos. Jesus, através do Evangelho de Lucas, Ele fala de um treinamento que Ele fez com os seus discípulos. Ele mandou de 2 em 2 eles irem às casas, baterem na porta das casas. E chegava lá, Ele saudava-os dizendo: paz seja nesta casa. E se aquele que abrisse a porta o recebessem com alegria e em paz, eles ficariam naquela casa, anunciando o Evangelho e curando os enfermos e também mandando embora os demônios. Olha que coisa incrível. Então, o Senhor Jesus está dando para eles um prenúncio daquilo que haveria de acontecer quando então Ele morresse e fosse para o céu e mandasse o Espírito para que nós pudéssemos dar continuidade a esse ministério de Jesus. Mas olha que interessante. Então, Jesus, em Atos, Ele morreu. Mas está vivo, está aparecendo agora para os seus discípulos antes de se ascender até a casa, a sua morada. Mas naquele momento Ele vai dando alguns direcionamentos aos seus discípulos, e um desses direcionamentos foi que eles aguardassem até que viesse sobre eles o Espírito Santo. Com qual finalidade? Para eles se tornarem uma testemunha. Então olha para o seu irmão, para a sua irmã, e fala assim: Deus te chamou para testemunhar. Agora, como que a gente testemunha, gente? Como? Falando. Hoje nós temos vários recursos para que a nossa fala chegue a vários lugares. Por exemplo, hoje nós estamos tendo um culto, está passando agora nas redes sociais. Então, tem muita gente em Muriaé, fora de Muriaé, né? Aliás, você que está nos assistindo, que Deus te abençoe. Deus tem um milagre para fazer na sua vida, creia. Amém? Então, tem muita gente nos assistindo em vários lugares. Então, o nosso testemunho está ecoando. Então, eu preciso de ser criativo para testemunhar também. Eu posso fazer um vídeo, eu posso escrever uma carta, eu posso pregar numa igreja, pregar numa rua, pregar numa padaria, pregar no supermercado, falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, porque Deus te chamou para ser estou lembrando da Elinéia. Elinéia, a gente riu demais, mas no bom sentido, né, de uma ação dela. Logo quando ela começou a experimentar de Jesus, ela foi se apaixonando por Jesus, e me contaram uma vez que você foi no supermercado, não era isso? E de repente você foi comprar alguma coisa, está pregando Jesus para o repositor lá do supermercado, não é isso? Foi ou não foi? É mais ou menos isso? Fez isso contigo também? Fez no mercado? Então ela gosta de testemunhar no mercado, é assim? Olha, meu Deus, essa mulher tem um negócio com o mercado. Acho que você vai ser dona de um supermercado, hein? Olha só, mas olha que coisa linda. Então ela pregou para você no supermercado, te levou para uma célula, você foi curada na célula. Você não conhecia Elinéia, não? O amor, você viu o brilho nos olhos dela? Olha, até arrepia. Ei! Obrigado. Sabe por quê? O que tocou em você foi a paixão. Não é uma teoria, é uma paixão. E quando pessoas apaixonadas falam daquilo que eles estão apaixonados, isso nos incendeia. E é tão lindo porque, veja, foi no supermercado, encontrou com o loirão, pregou Jesus, foi na cela, foi curado de gastrite, e logo após estava no impacto, e foi curado da dor dos ombros.
está aqui, toda sorridente. E o brilho... E foi pedido em casamento. Meu Deus! É verdade, como é que eu posso esquecer disso? Olha só, e foi pedido em casamento. Que coisa linda. Então eu quero te dizer uma coisa. O brilho que você viu na Irineia está em vocês. Vocês estão brilhando. Lógico que percebe. Amém. Que lindo isso. Então veja, como é gostoso ser um participante daquilo que Deus está fazendo. Não tem uma alegria maior do que isso, gente. Não tem uma alegria maior do que a gente poder testemunhar o que o Senhor é para nós e as pessoas serem abençoadas com o nosso testemunho. Deus chamou todos nós para sermos testemunhas. E Deus chamou a todos nós para podermos irmos de casa em casa, bater de porta em porta e anunciar esse evangelho. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender. A mesma forma como Ele nos chamou para fazer isso, lá em Mateus 28, no finalzinho do versículo 18, 19, Ele fala assim: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Sabe o que eu lembro disso? Eu nunca vou estar sozinho. Eu sempre, quando eu estiver indo a alguém para anunciar o evangelho, eu nunca vou estar indo sozinho. Todas as vezes que eu entrar numa casa para falar do evangelho, eu nunca entrarei sozinho. Toda vez que eu entrar, por exemplo, num supermercado, eu nunca estarei sozinho. Mas se eu subir o morro e for pregar, por exemplo, para os traficantes ou usuários de drogas, eu nunca estarei sozinho. Mas se de repente se eu for para o presídio testemunhar a Jesus, eu também nunca estarei sozinho. Veja, em todo lugar que eu for, eu nunca estarei sozinho. Essa é a garantia de que vai dar certo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Olha para o seu irmão e fala assim: não tem como dar errado. Porque você não está só. Porque você tem um Deus que é contigo. Um Deus que te guarda, que te ensina e que te motiva a falar dele às pessoas. Nunca vai dar errado. Mas o que eu preciso então fazer? Perder o medo. Você vai saber exatamente quando você perder o medo, quando você estiver tentando, quando você estiver arriscando a testemunhar para toda a gente. Quando você se vê arriscando, falando do amor de Jesus, então você está vencendo o medo. O medo não te segura mais e você vai começar a ver coisas incríveis e sobrenaturais. Portanto, o poder nunca está em mim como força provinda de mim mesmo. O poder está dentro de mim, porque ela vem de Deus que habita em mim. Irmãos, se a gente entender isso, e se nós vivermos verdadeiramente para testemunhar esse Cristo, nós ganhamos não uma cidade, mas nós ganhamos cidades para a glória do Senhor. Nós vamos ganhar, são ruas, são famílias e mais famílias. Hoje, por exemplo, nós vamos estar ungindo e abençoando a todos aqueles que são semeadores da paz. Não tem como dar errado. Olha para o seu irmão de novo e fala assim: não tem como dar errado. Já deu tudo certo. Então, a questão é ir em fé. Agora veja, Deus te deu uma autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões. Nenhum mal, nenhum dano vai causar em você. Deus é contigo até a consumação dos séculos. Deus é sempre com você. E a todos nós que saímos desse impacto, guarde isso no seu coração. Você iniciou uma jornada de sobrenatural. Se é início, você precisa continuar nessa jornada. Para continuar na jornada, você precisa entender que você precisa de ter pessoas próximas de você. Quem é a pessoa que está próxima de você? Não aqui, mas uma pessoa que você possa abrir o seu coração, contar das suas lutas, das suas dificuldades. Porque eu sei que talvez uma boa parte de vocês que aqui estão já passaram por lutas já.
segunda ou terça-feira já tiveram dificuldades. Já tentaram tirar de você a alegria que está dentro de você. A gente sabe disso. Por isso é importante caminhar junto. Por isso é importante caminhar numa célula. Porque na célula a gente é cuidado. Na célula a gente tem alguém que nos cobra. Eu, por exemplo, eu sou meio folgado em algumas coisas. Quem é folgado em algumas coisas, levanta a mão assim. Eu acabei de falar com a Isabelle aqui agora. Eu falei, Isabelle, eu estou precisando juntar dinheiro. Eu sei que você é boa para juntar dinheiro. Eu estou te dando permissão de me botar limites. Não foi, Isabelle? Viu ela? Na hora. Ela está doida para fazer isso já há muito tempo. Então, o que eu disse para ela? Eu falei assim, eu preciso que alguém me confronte. Preciso. Eu preciso que alguém... Eu confrontar não é dar bronca. O confrontar é amar. É dizer assim, aqui está errado. Se você for por esse caminho, vai dar ruim. Não vai aqui não. Porque o confronto é o amor. É uma preocupação que a gente tem com as pessoas. Às vezes a pessoa acha que o confronto é uma puxada de orelha, que a gente não gosta de ninguém, né? Não, é o contrário. O confronto é amor. Porque o confronto nos livra de ir por caminhos de morte. Então você precisa de alguém que te confronte. Por isso Jesus falou assim, nunca vá sozinho, vai de 2 em 2. Se der ruim com um, o outro ajuda, né? Se um tiver meio desanimadinho, o outro animado anima. Então nunca vá sozinho, vá de 2 em 2. Então você precisa de ser acompanhado. Olha as filhinhas aqui da Marcione, que lindinhas, olha. Eu vi ela chegando aqui, a Marcione já estava ali. Cadê a Márcia? Podia jurar que ela estava aqui. Parece que eu estava ouvindo ela cantando aqui atrás de mim, não estava aqui não? Não. Rapaz, estou ouvindo a Marcione cantando. Então ela foi, pegou as suas filhinhas, né? Já abraçou. Isso é legal. Olha para o seu irmão e fala assim, não ande sozinho. Participa de uma célula. Fala assim, deixa alguém puxar a sua orelha. Vamos experimentar isso agora? Pega uma das suas mãozinhas, coloca na orelha do outro que está do seu lado. Fala assim, deixa alguém dar uma puxadinha nas suas orelhas. Puxa da Érica aí, Edson. Isso. Ok? Nós precisamos aprender assim. Porque quando a gente é cuidado, quando nós somos amados, nós somos confrontados em amor. Para aproveitamento, para amadurecimento e para o crescimento. Ok? Amém? Quem está feliz fala assim, eu estou, pastor. Aleluia. Bendito seja o Senhor.